Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 3. Hoje discutiremos um tópico importantíssimo, a diferenciabilidade das funções de várias variáveis. Aqui as coisas começam a ficar interessantes e também começam a mudar com relação aos resultados lá do Cálculo 1. A aula de hoje vai ser ligeiramente mais teórica, mas nós precisamos discutir esse tópico importante. Então, inclusive para frisar a diferença que há entre os resultados aqui e os resultados lá do cálculo 1, vamos recordar o conceito de diferenciabilidade lá para funções reais de uma variável. Vejamos. Então vamos iniciando, relembrando o caso de diferenciabilidade para funções definidas em um intervalo da reta, assumindo valores reais. Aquelas funções estudadas lá no cálculo 1. E consideremos o seguinte problema, que é um problema bem geométrico e que está intimamente relacionado com o conceito de diferenciabilidade. Vou fazer um esboço aqui do gráfico de uma função, de uma variável. Digamos que essa seja a nossa função f de x. E tomemos um ponto no gráfico. Esse ponto, por exemplo, x0, e aqui a imagem f de x0. Agora vamos considerar as retas no plano que passam por esse ponto. Por exemplo, essa reta aqui. Como bem sabemos, a equação de uma reta no plano é uma equação da forma y de x igual a ax mais b. Sabemos isso desde o ensino médio. Como eu passei no exercício para vocês, existe uma outra forma de reescrever essa equação quando eu sei que ela passa pelo ponto x0 e f de x0. Ela pode ser expressa na seguinte forma: x menos x0 a mais f de x0, onde o x0 é esse valor e o f de x0 é esse valor. Então essa é a equação da reta que passa por esse ponto. A minha pergunta é, dentre essas infinitas retas que passam por esse ponto, existe alguma que aproxima os valores de f de x para x próximo do x0, de modo que o erro cometido nesta aproximação seja de ordem mais alta que 1? Em outras palavras, de forma mais precisa, eu gostaria de considerar essas retas e aproximar elas pelo valor de f de x. Isso significa que eu vou pegar um x aqui próximo do x0 e vou calcular o valor real e o valor na reta. O erro dessa aproximação depende do x que eu escolher e será o valor real menos o valor que eu estou aproximando. Eu estou aproximando por estas retas, menos o valor da reta. Lembrando que a reta que passa por esse ponto é dessa forma. Ou seja, o erro é da forma f de x menos a equação da reta, que é essa daqui, que eu só vou substituir. X menos x0 a mais f de x0. Então esse é o erro que eu cometo ao aproximar o valor da reta pelo valor da função. E eu gostaria que esse erro fosse da ordem mais alta do que 1. De uma ordem mais alta do que 1. O que significa isso? Significa que quando eu calcular o limite do erro dividido por x menos x0 em módulo, quando x tende a x0, eu gostaria muito que isso fosse para zero. Ou seja, o x vai se aproximando do x0. Só que o erro vai indo para zero muito mais rápido do que o x0, arrastando esse limite para zero. Essa é a ideia que está por trás. Então, esse questionamento geométrico, bastante geométrico, aproximar uma função por uma função bem mais simples, nota que essa função pode ser a mais complicada possível. Pode envolver senos, exponenciais, logaritmos,
senos hiperbólicos, enfim. A função aqui pode ser bastante complicada. E eu gostaria de aproximar ela por uma função bem mais simples, que é a função de uma reta que, convenhamos, é uma expressão bem mais simples. E a minha pergunta é, será que eu posso de fato fazer esta aproximação? E nota também que esse valor A é um valor de A real arbitrário que determina a inclinação da reta. Vou mudando A, eu vou mudando a inclinação da reta. Então, nós poderíamos reescrever essa pergunta da seguinte forma. Então, esse problema de aproximação pode ser colocado do seguinte modo. A pergunta é, existe algum valor de A real tal que esse erro verifica esse limite? Nota que o valor de A determina a reta. Então, eu estou perguntando, existe alguma reta tal que quando eu calculo o erro da aproximação entre o valor real da função e o valor na reta, esse erro verifica esse limite? E eu estou denotando ele por asterístico roxo aqui. Se a resposta para essa pergunta for sim, for positiva, se de fato existir um número real verificando isso, nós diremos que a função é diferenciável no ponto x0. Em caso negativo, diremos que a função não é diferenciável no ponto x0. Então, se a resposta for afirmativa, se de fato existir um valor real tal que este erro verifique isso, então diremos que a função f é diferenciável no ponto x0. Se isso não ocorrer, nós diremos que a função não é diferenciável. Então, notem que o conceito de diferenciabilidade está relacionado com um problema bastante geométrico de aproximar os valores de uma função por uma reta. É o seguinte teorema, que dá uma caracterização para quando a função é diferenciável. Vejamos. O seguinte teorema responde quando uma função é diferenciável em um ponto. E o teorema diz o seguinte, considera uma função de uma variável e toma um ponto do seu domínio. A função é diferenciável no x0 se e somente se f é derivável em x0. E além disso, nesse caso, o valor real A, aquele que aparece aqui, esse valor A que verifica isso, tem que ser a derivada da f no ponto x0. Em outras palavras, quando eu coloco A igual a f de x0 bem aqui, isso aqui é a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0. Em outras palavras, o que esse teorema está dizendo aqui é que a reta que aproxima f com aquele erro, verificando aquela condição do erro, é a reta tangente ao gráfico da função. Então é a reta tangente que verifica essa boa aproximação. E nota que o resultado é da forma se e somente se. E além disso, um outro resultado extra é que se a f é diferenciável num ponto, então ela é derivável, em particular, ela é contínua neste ponto. Então, por isso, o conceito de diferenciabilidade lá no cálculo 1 não é tão importante, porque diferenciável é a mesma coisa que ser derivável. Então, se vocês estudaram quando uma função é derivável, vocês estudaram quando uma função é diferenciável, lá no cálculo 1. Agora, nós gostaríamos de fazer essa mesma pergunta aqui no contexto de funções de várias variáveis e ver que tipo de resposta nós podemos obter. Então, vamos verificar isso. Então, vamos fazer a mesma pergunta agora para uma função de duas variáveis. Então, eu vou desenhar aqui um gráfico genérico de uma função de duas variáveis. Esse daqui é o eixo x, eixo y e eixo z. E aqui é o gráfico de f de x, y. E eu vou tomar um ponto do gráfico. Então, esse ponto é a imagem do x0, y0. E agora eu vou considerar um plano qualquer passando por este ponto. Plano
aqui, por exemplo, que passa por esse ponto. Este é o plano. Como eu comentei com vocês, a equação desse plano é um plano da forma z igual a ax mais by mais c. E como ele passa por esse ponto que nós conhecemos, esse ponto aqui é o ponto de coordenadas x0, y0 e f de x0, y0. Então essa equação pode ser reescrita dessa forma. Z igual a x menos x0a, y menos y0b, mais f de x0, y0. A equação do plano que passa por esse ponto tem essa expressão, tem essa cara. E a nossa pergunta é igual à anterior. Existe algum plano passando por esse ponto, ou seja, dessa forma, que é uma boa aproximação para os valores de f de x, quando eu considero pontos x, y próximo do x0, y0, de tal modo que o erro da aproximação seja de ordem maior do que 1, o que significa isso em termos mais precisos? Significa que quando eu pegar um ponto arbitrário x, y, aqui no domínio e próximo do x0, y0, e calcular o valor dele pela função f de x, y, e o valor dele no plano, esse daqui é o z de x, y, onde o z é dado por essa expressão, e quando eu fizer a diferença, que é o erro cometido pela aproximação, vamos escrever esse erro. O erro da aproximação depende do ponto x, y que eu estou tomando, e vai ser o valor real da função menos o valor que eu estou aproximando, que é o z de x, y. Sendo que o z de x, y tem essa expressão. Vamos substituir ele bem aqui. Pronto, está substituído. Eu gostaria que o erro fosse de ordem mais alta do que 1. O que significa isso? Significa que quando eu calcular o erro dividido pela distância entre esses dois pontos, essa distância aqui, nós sabemos calcular a distância entre dois pontos, é a norma de x, y menos x0, y0. E calcular o limite disso, quando x, y, gostaria que isso fosse para zero. Repetindo, será que existe algum plano? Será que existem valores a e b, de tal modo que esse erro verifique esse limite? Se a resposta para essa pergunta for afirmativa, nós diremos que a função f é diferenciável no ponto x0, y0. Caso contrário, a função não é diferenciável no ponto x0, y0. Então vamos definir isso formalmente porque nós vamos precisar disso. Então esta é a definição formal de uma função diferenciável. A seguinte: considera uma função f de x, y, uma função real de duas variáveis, e toma um ponto x0, y0 pertencente ao domínio. Vou supor o domínio aberto para evitar problemas. Diremos que f é diferenciável nesse ponto se existirem os valores a e b reais, tal que, quando eu olho para a função erro, nota que esses valores a e b, eles determinam um plano, o valor de um plano, que é esse plano aqui. E eu gostaria que esse erro, que é o valor da função real menos o valor do plano, de tal modo que o erro verifique esse limite aqui. Nota que, de novo, temos aquela ideia. Quando x e y tende a x0, y0, então essa diferença tende a zero. Só que o erro tende a zero muito mais rápido. Por isso, arrasta esse quociente para zero. Então, esse é o conceito de diferenciabilidade. E aí a pergunta é: quando é que uma função é diferenciável? Lá no caso de uma variável real, era se a função fosse derivável. Aí a pergunta é: será que basta que as derivadas parciais existam para que a função seja diferenciável? Não. Não é suficiente que as derivadas parciais existam para garantir a diferenciabilidade de uma função.
o que podemos afirmar é apenas o seguinte. Isso é o que podemos afirmar. Se você tiver uma função real de duas variáveis, definida em um aberto do R2, e se você tomar um ponto x0, y0 do seu domínio, se a f for diferenciável no ponto x0, y0, então você garante que as derivadas parciais existem naquele ponto. E nesse caso, o erro que verifica a aproximação é esse aqui. Quando você substitui no lugar de a derivada parcial com respeito à variável x, no ponto x0, y0, e no lugar de b, a derivada parcial de f com respeito a y no ponto x0, y0. Então você tem que substituir os valores de a e b lá do erro pelas derivadas parciais. Porque é esse o erro, é com esses valores de a e b que o erro verifica o limite. E também temos que se f é diferenciável, então ela é contínua naquele ponto. Nota que o item I não é da forma se e somente se, como é no caso do cálculo 1. Pode ocorrer das derivadas parciais existirem sem que a f seja diferenciável. Eis aí uma sutil diferença, mas uma diferença importante entre o cálculo 1 e aqui o cálculo 3. Agora eu gostaria de fazer duas observações com respeito a esse conceito de diferenciabilidade. A primeira é que vocês recordam, como comentamos agora há pouco, que a reta que melhor aproxima uma função de uma única variável real é a reta tangente. E aqui, qual é o plano que melhor aproxima o gráfico de uma função de duas variáveis? É o plano tangente, que é esse plano bem aqui. Então vamos definir este plano como sendo o plano tangente. Formalmente temos a seguinte definição. Se f é uma função real de duas variáveis, que é diferenciável em um certo ponto do seu domínio, nós definimos o plano tangente ao gráfico de f no ponto x0, y0, f de x0, y0, como sendo este plano aqui, que é o mesmo plano que aparece lá na aproximação no teorema anterior. Nota que o conceito de plano tangente só faz sentido para uma função que é diferenciável. Tal como lá no cálculo 1, a reta tangente só fazia sentido para uma função que é diferenciável, ou equivalentemente, que é derivável. Então, o item 1 do teorema anterior está nos dizendo que é o plano tangente ao gráfico de uma função no ponto x0, y0, f de x0, y0, que é uma boa aproximação para os valores de f de x. E outra observação que eu gostaria de fazer é com respeito a como se verifica se uma função é ou não diferenciável em um ponto. Então, quando quisermos verificar se uma função de duas variáveis é diferenciável em um ponto do seu domínio, o que nós devemos fazer é o seguinte. Primeiro verificar se existem as derivadas parciais naquele ponto. Depois eu vou testar o limite. Este limite aqui. Onde essa função erro, eu tomo o erro f de x, y, menos o valor neste plano, que é o plano candidato a plano tangente. Não preciso testar com outros planos. Se tiver que ser uma boa aproximação, se esse limite tiver que ocorrer, terá que ser com este plano. Se alguma dessas duas falharem, então é porque a f não é diferenciável. Se as duas se verificarem, então a função é diferenciável no ponto x0, y0 que eu estou analisando. Então vejamos alguns exemplos. Então aqui eu dou 3 exemplos e eu gostaria de em cada um deles verificar se a função é diferenciável no ponto 0, 0. Então meu x0, y0 é o ponto 0, 0. Então vamos lá. Primeira questão é essa daqui. Então primeiro eu vou testar as derivadas. Calcular a derivada com respeito a x, derivando esse com respeito a x, eu obtenho 2x e esse termo dá zero.
Derivando com respeito a y, eu obtenho 2y. Então as derivadas parciais existem, pelo menos isso, ok. Agora eu tenho que verificar se o erro cumpre aquele limite. Então vejamos, vamos reescrever a função erro. É fácil de recordar. O erro na aproximação vai ser o valor real menos o valor do plano. Que plano? X menos x0, derivada no ponto x0, y0, mais y menos y0, derivada com respeito à variável y, no ponto x0, y0, mais f de x0, y0. Então, não é tão difícil decorar. Onde o nosso ponto x0, y0 é o 0,0 que nós estamos analisando. Se eu substituir 0 aqui, que eu tenho que calcular a derivada no ponto 0,0, essa vai dar 0. Então, essa derivada vai dar 0. Se eu substituir 0 aqui, também vai dar 0. Então, esse termo vai 0. E agora eu tenho que calcular o f de 0,0. Ora, pela expressão da f, o f de 0,0 também dá 0. Então, a função erro coincide com a f de xy, que é x² mais y². E aí eu também tenho que calcular a norma de x, y menos x0, y0. Ora, x0, y0 é o ponto 0,0. Então, isso aqui coincide com a norma do x e y, que é raiz de x2 mais y2. Então, agora eu vou escrever o erro dividido por essa norma aqui, que é, então, teremos o erro é x2 mais y2, e essa norma dessa diferença é raiz de x2 mais y2. E a pergunta é, será que esse limite vai a zero ou não? Bem, aí agora a gente tem que saber calcular limite e verificar se esse limite vai a zero. Essa é a minha pergunta. E eu acho que vai a zero. Se eu escrever dessa forma, x vezes x dividido por x2 mais y2 dentro da raiz, e y vezes y dividido por x2 mais y2, tudo dentro da raiz, o que eu tenho aqui é uma função limitada. E essa função aqui vai a zero quando x e y vão a zero. Da mesma forma, essa é limitada. E essa daqui vai a zero quando x e y vão a zero. Então, pelo teorema do confronto, esse limite aqui vai a zero. Conclusão, a f é uma função diferenciável no ponto 0,0. Vamos para o item B. Já copiei aqui a função do item B. E aí nós temos que verificar se essa função é diferenciável no ponto 0,0. Então a primeira coisa é calcular as derivadas parciais. Nota que para calcular a derivada parcial dessa função de duas sentenças no 0,0, eu só estou preocupado com o 0,0, eu tenho que recorrer à definição de derivadas parciais, porque essa função é definida em duas sentenças. Então não tem jeito. Como eu tenho que calcular a derivada parcial de f com respeito a x no ponto 0,0, e essa função é de duas sentenças, eu tenho que recorrer à definição. E aí tem que lembrar que a definição é o limite, quando t tendendo a zero, de f de t0 menos f de 0,0, tudo dividido por t. Ora, isso será o limite, quando t tendendo a zero, substituindo aqui na expressão, no lugar do x, t, e no lugar do y, 0, substituindo aqui eu terei t2 dividido por t2 mais 0, menos f de 0,0 vale 0. Tudo dividido por t. Ora, aqui vai ficar t2 dividido por t2. Então, teremos o limite, t tendendo a 0, t2 dividido por t2 dá 1, 1 menos 0 dá 1, dividido por t.
Ora, isso daqui é mais infinito. Então, essa derivada não existe. Então, essa derivada parcial não existe no ponto 0, 0. Se ela não existe, então f não pode ser diferenciável naquele ponto. Logo, f não é diferenciável no ponto 0, 0. Essa foi fácil porque de cara a derivada parcial não existiu, então foi rápido a gente concluir o resultado. Vamos para a letra C agora. Eis aqui a função do item C. Temos que verificar se essa função é diferenciável no ponto 0, 0. Então, primeiro, derivadas parciais. Nota que essa função é uma raiz. Então, eu não posso utilizar as regras de derivação no ponto 0, 0. Então, não tenho jeito, tenho que recorrer à definição. Então, vamos calcular fx de 0, 0, a derivada parcial de f com respeito a x no ponto 0, 0. Vou recorrer à definição novamente. Substituindo aqui, ficar com o limite t tendendo a 0. Se eu substituir t0 aqui, t0 vai ficar t vezes 0, que dá 0. E o f de 0, 0 vai dar 0. Então, eu estou com o limite de t tendendo a 0. 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. O limite da constante é a própria constante. E, de forma análoga, a outra derivada parcial no 0, 0 é também 0. Então, pelo menos as derivadas parciais existem. Agora eu tenho que testar o erro. Então, vamos para o erro. O erro da aproximação vai ser o valor real da função menos o valor do plano. X menos x0, que é 0, vezes fx no ponto 0, 0 que eu estou analisando. Menos y menos 0, derivada parcial com respeito a y no ponto que eu estou analisando. Menos o valor da função no ponto onde eu estou analisando. Para nossa sorte, essa derivada aqui é 0. Então, todo esse termo vai para 0. Essa derivada aqui também é 0. Então, todo esse termo é 0. E o f de 0, 0 também é 0. Então, esse termo também dá 0. Ficamos apenas com o erro igual à função. Ou seja, e de xy é igual a raiz de xy. E como nós já fizemos a conta anteriormente, xy menos o ponto 0, 0 que eu estou analisando é raiz de x2 mais y2. Agora eu divido esse por esse e testo o limite. Então o erro dividido por essa norma será raiz de xy dividido por raiz de x2 mais y2. E agora eu tenho que calcular esse limite. Tem que calcular o limite dessa função quando x e y tende a 0, 0. E, como qualquer limite, pode existir ou não. E devemos tentar provar que existe ou que não existe. E aí temos que decidir que forma vamos escolher. Eu afirmo que esse limite não existe. Então, teremos que usar a regra dos caminhos. Então, vamos calcular esse limite ao longo de dois caminhos. Primeiro, o caminho x igual a 0. Se eu colocar x igual a 0, o raiz de xy dividido por x2 mais y2, se eu colocar no lugar do x igual a 0, eu vou ter raiz de 0 dividido por raiz de 0 mais y2. 0 dividido por um número que não é 0, dá 0. Então, esse limite aqui, que é o limite desse, quando eu estou calculando sobre x igual a 0, eu obtenho 0. E agora, para provar que o limite não existe, eu tenho que escolher outro caminho em que o limite não dê 0. Então, o outro caminho que eu vou escolher para calcular o limite é sobre x igual a y. Se eu tiver sobre x igual a y, a nossa função, que é xy dentro da raiz, dividido por x2 mais y2, também dentro da raiz, se tornará raiz de x2 dividido por 2x2 dentro da raiz. Cancelando raiz de x2,
ficaremos com 1 sobre raiz de 2. Portanto, se calcularmos o limite desse quociente sobre x igual a y, estaremos calculando o limite dessa constante, que é igual à própria constante. Ora, então, tomamos dois caminhos diferentes e encontramos limites diferentes. Concluímos, então, pela regra dos caminhos, que o limite não existe. E, se o limite não existe, então a função não é diferenciável no ponto 0, 0. Isso encerra este exemplo. Para finalizar essa aula, eu observo que provar a diferenciabilidade usando a definição é algumas vezes bastante trabalhoso, como nós vimos nesses exemplos. Então seria interessante ter um critério de diferenciabilidade que torne a verificação mais simples. E de fato temos um critério desse que está relacionado com a continuidade das derivadas parciais. Então, para enunciar esse teorema, vamos dar um nome para as funções cujas derivadas parciais são contínuas. Vejamos. Esta é a definição que iremos adotar. Dada uma função de duas variáveis, nós diremos que f é de classe C1 se as derivadas parciais com respeito a x e com respeito a y existem em todos os pontos do seu domínio e são funções contínuas. De maneira análoga, nós diremos que f é de classe CK, onde o k é um inteiro, 1, 2, 3, 4, etc., se as derivadas parciais de todas as ordens até a ordem k existem e são todas funções contínuas. E também poderíamos definir o que seria uma função de classe C0. Bem, a função f será de classe C0 se é uma função contínua, se ela própria é uma função contínua. Com essa definição, podemos enunciar um teorema que é um critério para a diferenciabilidade de funções de duas variáveis. Vejamos. Ele diz o seguinte: se você tem uma função que é de classe C1, então ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Então basta que a função seja de classe C1 para que ela seja uma função diferenciável em todos os seus pontos do domínio. E quando isso ocorrer, quando uma função for diferenciável em todos os pontos do seu domínio, nós diremos simplesmente que f é diferenciável. Então vejamos um exemplo. Vamos analisar novamente a função f de xy igual a x2 mais y2. Nós já vimos que a derivada parcial de f com respeito a x é 2x. E a derivada parcial de f com respeito a y é 2y. Ora, essas duas funções são evidentemente funções contínuas. Sendo as derivadas parciais funções contínuas, então f é de classe C1. Isso implica dizer, pelo teorema que acabamos de ver, que f é uma função diferenciável. Note que aqui nós estamos provando que a f é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Nós tivemos um certo trabalho para provar que ela era uma função diferenciável na origem. E aqui com esse teorema nós verificamos a diferenciabilidade em todos os pontos do seu domínio. Então, este critério é um critério bastante útil para ser utilizado. Bem, com isso nós encerramos aqui a nossa aula sobre diferenciabilidade, uma aula um pouco mais teórica, porém com um conceito importantíssimo que vai acompanhar a gente ao longo das próximas aulas. Então, eu encerro esta aula por aqui. Fiquem todos bem, se cuidem e até a próxima. Até mais!